Paz do Senhor, irmãos, nós estamos continuando falando sobre unidade. Eu quero ler com os irmãos capítulo 1 do livro de Ageu, uma passagem muito poderosa que vai falar muito ao nosso coração. Capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os montes, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ouviu também todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor. Eu sou convosco, diz o Senhor, de modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Só até aí. Isso é tremendo, irmãos. O livro de Ageu é um livro de reconstrução, de reestabelecimento do templo. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias como profetas que operaram depois do exílio da Babilônia. O povo voltou para Jerusalém e isso já foi uma bênção, ter voltado para Jerusalém. A questão é que eles começaram a se ocuparem dos seus empreendimentos, das suas coisas, e deixaram a casa de Deus vazia. Eram individuais, estavam trabalhando de forma individual. Por quê? Porque voltaram da Babilônia, porque a individualidade foi a companheira desse povo durante 70 anos. É muito difícil sair da individualidade. E quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a edificar as suas próprias vidas, mas esquecem que precisavam entrar no coletivo e edificar a casa do Senhor. Não há glória de Deus se não houver casa de Deus. Então a glória de Deus, ela não se manifesta no individual. A glória de Deus se manifesta no coletivo. A gente não pode, sob nenhuma hipótese, esquecer disso. E o Senhor tem falado isso conosco. Então Ageu se levanta e o Senhor diz, vocês dizem que ainda não chegou o tempo. Como é importante a gente conhecer o tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para juntar e há tempo de espalhar. Então, conhecer o tempo, entender o tempo, compreender o tempo, isso é tremendo para a nossa vida. Agora, não conhecer o tempo, não compreender o tempo, vai fazer só a gente andar em círculos. A Bíblia fala que eles semeavam muito e colhiam pouco. Comiam e nunca se saciavam. Se vestem, não se aqueciam. E tudo que recebiam como se recebe num saco furado, no bolso. E assim muitos de nós temos vivido. Assim muitos de nós têm vivido. De forma corriqueira, individual, nunca estão saciados com absolutamente nada. Nós conhecemos pessoas que ganham muito bem e vivem endividados. Nós conhecemos pessoas que têm
uma família maravilhosa, vivem aborrecidos. Por quê? Porque sem uma vida coletiva, tudo que nós fazemos no individual é dissipado. A Bíblia diz que eles levavam para o templo, quer dizer, eles traziam diante do Senhor e o Senhor dissipava com um sopro. E ele diz, por que isso acontecia? Porque a minha casa coletiva estava deserta enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. A gente vive esse tempo, irmãos, de necessidade de quebra da individualidade. Esse livro de Ageu, no capítulo 2, o versículo de número 6, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações e o desejado de todas as nações virá, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor. Versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É claro que naquele tempo, as pessoas que ouviram a palavra de Ageu entendiam que essa última casa, não segunda casa, mas última casa, era aquela casa que eles viam. Mas quando nós vamos ler o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 25, ele diz assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se não desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, a declaração ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele começa, o autor de Hebreus, dizendo que não rejeiteis ao que fala. E o que nós lemos em Ageu, e ouviu Zorobabel, versículo 12, e ouviu Josué, e ouviu a voz do Senhor todo o povo. Irmãos, se nós rejeitarmos aquele que nos fala dos céus e que nos ordena que ele está abalando as coisas individuais, tudo que é individual está sendo abalado e será abalado. Vocês verão com os seus próprios olhos isso acontecer. A individualidade sendo abalada para que o reino do seu filho coletivo, da sua casa, seja estabelecido. Então nós entendemos por Hebreus que essa última casa da qual o Senhor usa Ageu para profetizar que fosse edificada, não era aquela casa que posteriormente foi derrubada pelo Império Romano. Mas somos nós, a casa de Deus, a igreja do Senhor. Por quê? Por que a gente espera muito e não tem muito? Por que a gente semeia muito e colhe pouco? Por que come e não se sacia? Por que veste e não se aquece? Por que recebe salário e recebe como se fosse um saco furado? O Senhor responde, porque a minha casa está deserta enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. E ele diz assim, subi ao monte, no versículo 8, uma vida espiritual, uma vida de lugares altos. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Trazei madeira. Essa palavra madeira aqui é a mesma palavra de cruz. Ou seja, suba ao monte, carregue a sua cruz. Só a cruz de Cristo pode nos livrar da nossa individualidade. O nosso eu precisa ser crucificado. E por último ele diz, edifique a casa. Então há uma ordem. O conhecimento da visão celestial, a entrega da nossa individualidade à cruz, coisa que muitos de nós não queremos fazer. Então automaticamente nós vamos entrar na edificação do coletivo. Esse é o coletivo, irmãos.
Ageu diz, Hebreus diz, o Senhor vai abalar tudo que é individual. Quem tem ouvidos, ouça. O tempo vai dizer se é o Senhor quem está falando ou não. Que nós possamos, no nome de Jesus, correr. Talvez nem correr seja suficiente agora. Talvez o que a gente tenha que fazer é voar. Voar em direção ao coletivo. Subindo ao monte, trazendo madeira e edificando a casa. Deus abençoe. Paz do Senhor.